Ah, bom, eu acho que talvez a gastronomia não tenha acontecido na minha vida. Talvez a minha vida tenha acontecido na gastronomia. Eu tive a sorte de nascer numa família onde a gastronomia acontece, né? No ambiente rural aqui das fazendas do Vale, os meus avós, meus bisavós, todos envolvidos com produção rural, pequenos produtores rurais. E nesse ambiente as galinhas, os porcos, os pomares, a horta, o lambari, os pitus de Ribeirão foram personagens fundamentais da minha infância. Então, na verdade, fui eu que entrei no universo gastronômico. E aí acho que não tem muito para onde correr. Quais são as suas influências do Vale do Paraíba e na Bocaina? Quais são as influências do Rafael Cardoso? A influência do meu entorno, né? E aí eu estendo até um pouco mais, né? Para além do vale e suas duas grandes montanhas, a Bocaina e a Mantiqueira, também o litoral norte, né, e as terras altas da Mantiqueira, essa nossa macro-região, vamos dizer assim. A influência disso é aquela influência primordial na construção da personalidade, acho que de cada um, né? Os estímulos desde a da primeira idade aconteceram neste cenário, né? Mas não somente através de lugares e paisagens, mas de pessoas, né? Pessoas ligadas à terra, parentes ou não, amigos ou não. Eu me lembro muito bem do seu Joaquim Governo e da Dona Filinha. A Dona Filinha que moravam aqui na fazenda com fogãozinho de lenha, tetinho baixo. E eu me lembro bem do feijão, por exemplo, da Dona Filinha, com bastante alho feito na banha de porco. Chegava a brilhar de tanta banha que tinha. Então, na construção primordial do indivíduo, né, essas memórias, essas relações que a gente tem nas primeiras décadas de vida, né, nos primeiros anos de vida, eu acho que é o que mais influencia na formação de cada um. No meu caso, na minha formação profissional, eu tive as pessoas do Vale acho que como grande influência, sem dúvida. O que é ser caipira, o Rafael Cardoso? Ser caipira, cara, hoje não é mais como ser caipira há 200 anos, né? Agora, a cultura caipira, como qualquer vertente cultural, ela se transforma. Com o passar do tempo, com o transformar da realidade, a cultura também se transforma. E a cultura caipira, sobretudo, é a cultura de gente que se adapta. Inicialmente se adapta ao território. O caipira de Guaratinguetá não é igual ao caipira do Paraná, que também não é igual ao caipira de Goiás. Cada um tem a sua peculiaridade ligada intimamente ao território e ao clima e aos produtos que estão ali, né? Então, ser caipira hoje, eu acho que tem como premissa alguma ligação com a terra, é importante. Eu estou aqui hoje nessa pequena propriedade que foi dos meus ancestrais, mas acho que para muito além dessa ligação com a terra, que tem a ver com não só com estar na terra, mas com viver dela e dela tirar o seu sustento, a sua maneira, mas também uma ligação com os aspectos culturais dessa cultura tão importante no Brasil, né? Não só o jeito de falar, né? Que o meu jeito de falar é muito camaleônico, né? Eu vou passear em Paraty, não custa, eu já começo a puxar o R já, né? Então também acho que para além do sotaque tem a ver com os aspectos culturais que envolvem a vida caipira, o modo de ser, o andar a cavalo, né? A cachaça, as músicas que são muito importantes, né? Então a cultura nos traz diversas frentes que se manifestam de diversas formas, em diversos momentos, né? As festividades populares e tudo mais. E um caipira moderno hoje,
ele não necessariamente completa todos esses pré-requisitos. Eu acho que ser caipira é ter uma ligação com o passado, os seus ancestrais, a sua história e alguma ligação com a terra. Não necessariamente vivendo dela. No meu caso, eu tive essa sorte de viver aqui. Mas entender-se caipira, saber-se caipira, ou ainda querer-se caipira, talvez faça o caipira moderno. Em tempos de gourmetização cultural, como elevar a cozinha caipira a níveis cosmopolitas e metropolitanos sem perder as raízes e as matrizes culturais? Em termos de gourmetização, é complicado, né? A gourmetização, o que ela é? Ela é uma moda, né? E a moda é um termo matemático, pouca gente sabe. A moda é aquilo que ciclicamente volta, né? E depois vai embora outra vez. Eu não acho que seja preciso elevar a cultura caipira a lugar algum, porque eu acho que ela já está elevada no mais alto nível, em termos culturais, em termos estéticos e em termos gastronômicos. O que talvez seja preciso é valorizá-la, né? E dá-la o seu devido lugar, a sua devida importância no cotidiano das pessoas. A gourmetização ligada à gastronomia, ela começa no Brasil talvez no começo da década de 90, quando você tem a abertura comercial e começam a entrar aqueles ingredientes gringos, né? E a gente começa a achar tudo aquilo lindo, maravilhoso, os vinhos de garrafa azul, depois, sei lá o que, o tomate seco, e depois isso virou essa miscelânea de hoje, de tudo gourmet, né? Paçoca gourmet, e pipoca gourmet, né? Eu acho que a gastronomia, de maneira geral, ela caminha para um entendimento, portanto, para um amadurecimento, né? Da importância do ingrediente. Então, a alta cozinha, o meu ofício, o meu trabalho me leva muito à proximidade com a alta cozinha, com chefes de restaurantes, com restaurantes. A alta cozinha, ela passou a olhar para o milho, por exemplo, de uma forma especial, né? Não mais somente arroz arbóreo, risoto, né? Ela passou a olhar para a rapadura, a cachaça. Está hoje nos restaurantes mais pontuados do Brasil. Você tem lá uma puta champanhe, um puta vinho, mas as boas cachaças do Brasil estão ali também. Além disso, algumas técnicas que são importantes para a cultura gastronômica mundial, que a cultura caipira traz, a cultura gastronômica caipira traz, também está presente nos grandes restaurantes, os restaurantes mais estrelados. E esses restaurantes, no final das contas, são quem ditam a moda, né? Então, dali para descer os degraus e entrar para dentro das hamburguerias, das rias, de maneira geral, não custa nada. Então, a pamonha, as broas estão conquistando o seu lugar. Elas já estavam lá em cima, são produtos incríveis. E eu acho que é isso, eu acho que é olhar para a preciosidade que nós temos para o nosso consumo, mas também para mostrar para o mundo. Está acontecendo, você está percebendo? Muito. Que legal. Quem são seus mestres e mestras na cozinha caipira? Tem alguma influência peculiar, particular aqui no Vale, na sua influência? Existe algum lugar aqui no Vale que moldou a cozinha do Rafael Cardoso? Eu não diria moldou, eu acho que a gente é feito de influências, né? Eu acho que mesmo as invenções são cópias modificadas ou adaptadas. Eu não queria citar de novo as pessoas que me influenciaram no âmbito íntimo, né? E aí eu falo no querido Zé Dito, aqui de Silveiras, de alguns parentes, tios avós que cozinhavam bastante, a minha tia Laís com o seu frango caipira, a minha mãe com a sua cozinha extraordinária. Eu queria fugir um pouco disso, porque esse lance de cozinha afetiva, de memória afetiva gastronômica, já deu também, já virou moda e já encheu um pouco a paciência. O Ocínio Ferraz foi um grande professor. Nós tivemos um convívio ótimo, inicialmente uma relação de professor-aluno, porque eu comecei a minha formação
fazendo o Senac de Guaratinguetá, um curso técnico. E ele foi meu primeiro professor de gastronomia. E o olhar do Ocílio tão particular para as coisas, se preocupando menos com a metodologia tradicional e clássica da cozinha, mas para os maneirismos da cozinha caipira, da cozinha simples, acho que me abriu uma porta muito importante para que eu olhasse para as coisas com mais generosidade. E, posteriormente, para a minha formação profissional foi muito importante também o professor Ocílio. Fora do âmbito da cozinha e da gastronomia, eu sempre me lembro da figura do professor Zé Ricardo, o tio Dinho, aqui de Silveiras. O tio Dinho era professor de filosofia e um grande boêmio, tocador de violão, frequentador, assim como eu, de bares. E os bares, eu espero que vocês saibam, os bares são centros de cultura popular fantástica. Então você imagina tomando uma cachaça no bar do Barésio, aqui em Silveiras, há 10, 15 anos atrás, e o professor falando pra gente, além dos maneirismos caipiras, ele foi criado com o pé no chão aqui na Serra, falando também de Aristóteles, né? Falando dos grandes pensadores e jogando isso tudo numa geleia de compreensão do mundo fabuloso. Que saudade eu tenho do professor Zé Ricardo. E assim como ele, outras figuras por aí não muito conhecidas, o Regis Violeiro é um grande amigo, grande parceiro de cavalgada e de rodas de viola, mas com a sua visão tão simples de mundo, me ensinou tanta coisa, né? Me ensinou que a maior virtude que um ser humano pode ser é a humildade. Tão grande que um caboclo, ao se dizer humilde, deixa de sê-lo. Você veja que lição, que coisa fantástica. Fora do Vale também tive outros caipiras que me influenciaram muitíssimo, como a querida Mara Salles, talvez a maior cozinheira do universo caipira, o meu maior respeito a Mara Salles. Enfim, listaria aí no mínimo 50. Mas acho que o resumo tá bom. Maravilhoso. Você conserva laços estreitos com bandeiras de folia de reis e outras manifestações culturais. É verdade. Que tem o seu alicerce arraigado na religiosidade, Rafael. Aonde você busca a sua espiritualidade? Bom, a minha espiritualidade eu não busco. Ela está. Então aquilo que está não se busca, não é verdade? A minha formação religiosa, digamos assim, ela é, acho que como a da maioria dos brasileiros, uma grande geleia. De um lado, da minha família, a família de Cachoeira Paulista, são espíritas, kardecistas, fundadores do Centro Espírita de Cachoeira, União Espírita Cachoeirense, que está lá. Então eu frequentei muito, foi muito rico para mim, os livros de Allan Kardec, na minha formação, sei lá o que, teológica, vamos dizer assim, foi muito importante. A família do meu pai, por outro lado, muito católica, envolvida nos ritos da Igreja Católica aqui de Silveira, nas procissões, né, que são ainda tão lindas as procissões agora da Semana Santa, né? E o que me levou a fazer uma ponte, né, ao que se chama hoje de catolicismo popular, essa releitura dos dogmas e dos ritos católicos pela população caipira tradicional, manifestada justamente nas festas de santos, das quermesses de Santana, de Santo Antônio, e também das folias de reis, né? Essa herança tão misturada que a gente tem, ainda com aspectos europeus medievais, mas com cantos e duetos caipiras que são herança direta da nossa cultura indígena remanescente, mantendo ainda uma musicalidade indígena nos dias em que os índios não estão mais por aqui, né? Então essa geleia, essa mistura aí fez muito da minha espiritualidade. E a minha religiosidade, ela está aqui, da janela para fora. Eu me emociono todos os dias quando saio de manhã para olhar os piquetes dos porcos e vejo a neblina baixinha, né? As flores que acontecem sempre por cor. Tem o mês das flores brancas, o mês das flores amarelas,
das rosas, das roxas. Isso é uma manifestação divina fantástica. E isso me toca profundamente, assim, fazendo uma ligação direta com Deus, o Criador, a maior força cósmica, o nome que queiram dar para isso. Qual é o momento que o Rafael Cardoso se encontra com o Rafael Bocaina? Pô, isso é uma coisa muito, muito louca, né? Porque eu me chamo Rafael Ferreira Cardoso, Ferreira de Cachoeira Paulista, Cardoso aqui de Silveiras. E sempre fui Rafael Cardoso, né? Comecei a minha carreira de cozinheiro como Rafael Cardoso. E sempre tive muito orgulho do meu nome, da história da minha família aqui, em Silveiras e tal. Mas nesses tempos de rede social, quando você vai lá procurar um ID para você fazer seu Facebook, seu não sei o quê, simplesmente não dá para você botar o Rafael Cardoso, porque tem 600, Rafael Cardoso ponta, né? E assim vai. Eu meti lá Rafa Bocaina para fazer um perfil, né? Para poder fazer um perfil, só isso, para ter uma ID. E comecei a minha interação na internet com essa ID, sem a menor pretensão de tornar aquilo o meu nome ou o meu apelido. E aí as pessoas começaram a interagir me chamando de Bocaina. No começo eu achei um pouco estranho aquilo, né? A pessoa começa a te chamar por um nome que não é seu. Mas a coisa pegou de tal forma que teve uma hora que não teve mais jeito. Primeiro eu comecei a aceitar, depois eu comecei a achar legal, e depois a coisa aconteceu. Então foi uma coisa assim, muito pontual, foi em relação às redes sociais, aconteceu naturalmente, e hoje eu atendo por 2 nomes, digamos assim. Foi legal, é legal porque acabou sendo espontâneo, acabou fazendo uma ligação com a que a gente está, Silveiras, que é o próprio chão da Bocaina. Virei Rafa Bocaina, veja só. Faz todo sentido. Ou não faz sentido algum, né? Quem mandou foi o Facebook, foi o Instagram, foi isso aí. O Rafael Bocaina hoje empreende na Mantiqueira. Cita para mim, Rafa, as particularidades para você dessas 2 lindezas que são a Bocaina e a Mantiqueira. Quais são as diferenças e as convergências dessas 2 maravilhas que nós temos? Você precisa tomar cuidado com as suas perguntas, porque senão a gente passa 2 horas proseando aqui. Você vai entrando pelos temas, são temas mais caros para mim, que eu mais gosto de falar. Acho que para estabelecer as diferenças entre as 2 serras, elas estão talvez mais no ato de observar. Observar as serras a partir do vale, né? Então a gente está ali na calha do Rio Paraíba, nas várzeas alagáveis do Rio Paraíba, olhamos à esquerda a Mantiqueira paulista, que se chama Jaguamimbaba. O nome Mantiqueira é o nome mineiro da Serra da Mantiqueira. Os antigos paulistas e os habitantes da calha do Paraíba chamavam aquela serra de Jaguamimbaba. Olhar, vamos chamar de Mantiqueira, porque já é convencional, olhar a Mantiqueira. Ao olhar a Mantiqueira, a gente vê o quê? Uma cordilheira abrupta, enorme, chegando a quase 3.000 metros de altitude, com picos rochosos, quase intransponível, né? Uma cordilheira que foi vencida só no início de 1600 por Fernão Dias Paz, com muito custo. Então acho que a primeira diferença é essa muralha imponente, gigantesca, que é a Mantiqueira. Quando a gente olha à direita a margem direita do Paraíba, a gente vê a Bocaina, delgada, plácida, quase que romântica, né? Com uma cara de velha, um terreno de mais fácil penetração, onde se andou muito mais facilmente no início, né? O nome Bocaina é um termo do português que significa pequena boca ou passagem, né? Então a Serra da Bocaina é a Serra da Passagem. Passagem para onde? Passagem para o mar, passagem para o Rio de Janeiro, foi o caminho primeiro, né? Então acho que a diferença fundamental está na configuração física das serras. Uma cordilheira rochosa, quase intransponível. A outra é um grande planalto, mais delgado, bucólico de certa forma. As semelhanças são muitas, né? E as semelhanças são mais da gente que mora por ali do que da paisagem, né? Uma vez que quem colonizou a Mantiqueira foi gente da Bocaina.
Quem chegou primeiro na Mantiqueira foi a gente da Bocaina, levando para ali o seu modo de ser, o seu modo de agir. No entanto, estando ali, como a cultura caipira absorve muito do território, adaptou-se ao solo, às condições, aos ingredientes da região. Por outro lado, a Serra da Bocaina, quando da queda da economia do café, quando houve um colapso econômico, foi recolonizada pela gente da Mantiqueira. Silveiras, Areias, São José do Barreiro, hoje tem famílias dali, de Itamonte. A maioria das famílias de Silveiras hoje vem de Alagoa, da Eurooca, inclusive os marianos, se não me engano. Então, como há esse intercâmbio histórico, ora a gente indo para lá, ora a gente vindo para cá, as semelhanças do modo de vida são enormes, né? Com as diferenças da paisagem e das adaptações ao território. Na Mantiqueira, você não tem o coquinho baboso, baba de boi, por exemplo. Aqui a gente tem bastante, lá não dá palmito, aqui dá palmito. Lá tem uma outra coisa que aqui não tem, lá tem a taiúva. Taiúva é uma amora branca, né? O milho da Bocaina é vermelho, o milho da Mantiqueira é branco. Então veja, muitas semelhanças e algumas diferenças. Criar, desenvolver, aperfeiçoar, manejar o caroço rosto da Bocaina, chegando até a sua charcutaria. É uma arte, Rafael? Não é uma arte. Não é uma arte. Eu não considero nem a gastronomia, os ofícios ligados à gastronomia, e nem os ofícios ligados à terra como uma arte. Eles são, sim, uma artesania, no meu ponto de vista, né? Na minha opinião, a arte não é reproduzível e ela é feita, sobretudo, no intuito de estimular, instigar os sentidos, né? Há algumas semelhanças nesse ponto com aquilo que eu faço. No entanto, eu vejo aquilo que eu faço como algo artesanal, né? O artesanal bebe, sem dúvida, da fonte da arte, mas não é uma arte. Ele é um modo de se fazer dinheiro, de se fazer trabalho. É lógico que se pode viver da arte também, mas é preciso entender que o artesão tem grande valor como tem o artista, né? E a artesania tem também um valor fundamental, assim como a arte tem um valor fundamental, mas não acredito que seja arte, não. A gente dá de comer às pessoas, essencialmente. É lógico que é possível refletir com uma peça de charcutaria boa, muito bem feita, às vezes preparada com mais de 1 ano e meio de cura, né? É um estímulo especial, tem características que podem te levar a toda uma viagem sensorial, mas isso não a coloca no campo das artes. Sou um artesão, fundamentalmente, não um artista. Quem é o Rafa Bocaina? Sou eu. Rafael Cardoso, nascido em Cachoeira Paulista, criado aqui em Silveiras, nas águas do Rio Bergetuba, ali em Cruzeiro. Saí muito cedo de casa, com 17 anos, assim meio perdido, sem saber o que fazer. Depois encontrei uma vocação muito feliz no ofício e na formação de cozinheiro, que me deu a oportunidade de viajar para muitos lugares a trabalho, conhecer alguns países. Estive pelo Brasil trabalhando como cozinheiro também, me relacionando e crescendo profissional e espiritualmente. E finalmente, há 10 anos, voltando para a fazenda, mudando para cá, me converti em produtor rural. Então hoje, eu acho que eu sou essencialmente um produtor rural. Produtor rural falastrão, fala no índio.